Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre a caravana Donner, um dos casos de canibalismo mais famosos dos Estados Unidos. Bom, antes de mais nada, eu queria dar uma rápida explicação aqui para vocês sobre o porquê a gente ficou tanto tempo sem postar vídeo novo. Nós passamos mais de 6 meses longe do canal. E, bom, bem resumidamente, o que aconteceu foi que a gente ficou mais e mais desanimado com essa pandemia, mais do que a gente já estava, na verdade. A gente também ficou bastante tempo sem se ver, nós diminuímos bastante a frequência de vezes que a gente se encontrava, justamente por causa do distanciamento. Então, nos poucos momentos que a gente tinha junto, a gente preferia focar em fazer outras coisas. Mas a gente nunca deixou de entrar na conta aqui do canal e ler os comentários, interagir com vocês. Pra gente, essa interação com os nossos inscritos é muito importante e a gente ficou muito feliz de ver também que mesmo depois de tanto tempo sem postar conteúdo novo aqui, as pessoas ainda vinham, deixavam comentários. Isso pra gente foi muito legal de ver. E mais recentemente a gente ficou com muita saudade de buscar assuntos novos aqui pro canal e resolvemos dar mais uma chance. Vamos tentar voltar a fazer vídeos, talvez não com tanta frequência quanto antes, mas para isso a gente vai precisar da ajuda de vocês para ajudar a recuperar o nosso engajamento. Bom, sem mais delongas, vamos ao caso. A caravana Donner, também conhecida como caravana Donner-Reed, foi um grupo de pioneiros norte-americanos que migraram vindos do meio oeste em direção à Califórnia em uma caravana de carroças. Para dar um pouco de contexto, esses pioneiros eram colonos europeu-americanos e afro-americanos que migraram para o oeste, vindos das 13 colônias e, posteriormente, dos Estados Unidos, na intenção de se estabelecer e desenvolver áreas da América do Norte que anteriormente haviam sido habitadas e utilizadas por povos nativos americanos. Os membros da caravana Donner foram atrasados por uma série de infortúnios e passaram o inverno de 1846 a 1847 presos pela neve na Serra Nevada. O que torna esse caso tão infame foi que alguns dos migrantes tiveram que recorrer ao canibalismo para sobreviver, comendo os corpos daqueles que sucumbiam à fome e à doença. A caravana partiu do Missouri, na trilha do Oregon, na primavera de 1846, com quase 500 carroças. Após isso, mais 9 carroças partiram, contando com 32 membros das famílias Reed e Donner e seus empregados. Eles partiram em 12 de maio de 1846. Essa jornada costumava levar de 4 a 6 meses para ser feita, porém a caravana Donner foi atrasada ao escolher uma nova rota chamada Atalho de Hastings. Esse atalho evitava os caminhos já conhecidos e, em vez disso, cruzava a área da Cordilheira Wasatch e o deserto do Grande Lago Salgado, no estado do Utah. Esse desvio foi sugerido por Lansford Hastings, daí vem o nome do atalho. Ele foi um dos primeiros migrantes que havia saído de Ohio para o oeste. Como alternativa à rota padrão da trilha do Oregon, ele propôs uma rota mais direta até a Califórnia, mas que na verdade aumentava a distância percorrida. Além disso, Hastings não havia considerado que ele tinha sido apenas o segundo homem a cruzar aquela área, sendo que nem ele nem quem veio antes havia contado com uma caravana de carroças em seu encalço. Mas, como ele queria promover seu novo atalho, ele enviou cartas aos migrantes em curso. Em 12 de julho, os Reeds e os Donners receberam uma dessas cartas. Crendo que o atalho era um caminho suave, sem dificuldades topográficas, sem nativos hostis e que encurtaria a viagem em 350 milhas, ou seja, aproximadamente 560 quilômetros, James Reed ficou muito impressionado com essa informação e convenceu o grupo a tomar o atalho de Hastings. Um jornalista havia visto a primeira parte da trilha e ficou preocupado com a dificuldade que as carroças enfrentariam naquele terreno. Ele então enviou cartas aos migrantes alertando para que eles não tomassem um atalho, pelo contrário, evitassem a todo custo, mas ninguém recebeu essas cartas. A caravana tomou o rumo sul para seguir a rota, mas em poucos dias logo perceberam que o terreno, desolado e inóspito, era muito mais difícil do que lhes fora dito. Hastings chegou a oferecer um guia para conduzir a caravana nas áreas mais complicadas, porém ele fez apenas uma parte do percurso e depois foi embora, indicando apenas a direção geral a seguir.
Por conta disso, o grupo teve mais uma chance de decidir se voltavam e faziam a trilha já conhecida ou se realmente abriam a própria trilha, indo na direção recomendada. Mais uma vez, a pedido de Reed, o grupo escolheu a nova rota de Hastings. O progresso que a caravana fazia através da Cordilheira Wasatch se reduzia a apenas 1,5 milha, ou seja, 2.400 metros por dia. Todos os homens fisicamente capazes tinham que limpar o caminho todos os dias, retirando troncos de árvores e pedras do meio para abrir espaço para as carroças passarem. Foram quase 2 semanas só para atravessar a cordilheira. Os homens logo começaram a discutir e muitas dúvidas surgiram sobre a sabedoria de quem havia escolhido aquele caminho, especialmente James Reed. A comida e os suprimentos começaram a acabar para as famílias menos abastadas e eles estavam a ponto de comerem os cavalos. Mas a caravana seguiu adiante, pois não havia outra alternativa. Mesmo assim, ainda foi algo torturante e desesperador. As rodas das carroças afundavam em algumas partes do terreno, os dias eram terrivelmente quentes e as noites muito geladas. Vários membros do grupo tiveram alucinações. A água acabou depois de 3 dias e alguns membros soltaram os animais para que eles tentassem localizar mais. Porém, alguns deles estavam tão enfraquecidos que foram deixados presos às carroças e abandonados. Vários bovinos se soltaram e, enlouquecidos pela sede, fugiram para o deserto. O gado de várias famílias se perdeu dessa forma, assim como vários cavalos também. Esses desafios causaram prejuízos irreparáveis às carroças e aos pertences por elas levados, mas até então nenhuma vida humana havia sido perdida diretamente por conta disso. Em vez da promessa de viagem feita durante 2 dias ao longo de 40 milhas, ou seja, aproximadamente 64 quilômetros, o percurso na verdade se estendeu por 80 milhas, aproximadamente 130 quilômetros, e durou 4 dias a mais, através do deserto do Grande Lago Salgado. Ninguém da caravana tinha qualquer esperança no atalho de Hastings, e eles passaram vários dias tentando buscar as carroças deixadas no deserto e tentando transferir a comida e os suprimentos que sobraram para outras carroças. O gado também já estava muito mais exausto e magro, mas a caravana Donner continuou seguindo e conseguiu cruzar a última parte que faltava do deserto relativamente ilesa. A jornada a esse ponto pareceu se tornar um pouco mais fácil, especialmente através do vale próximo às montanhas. Apesar do quase ódio a Hastings, eles não tinham outra opção que não fosse seguir sua trilha, que já tinha semanas. Em 26 de setembro, 2 meses após terem entrado no atalho, a caravana Donner reencontrou a trilha tradicional ao longo de um curso d'água que viria a ser conhecido como Rio Humboldt, no atual estado de Nevada. Ter tomado esse atalho os atrasou por aproximadamente 1 mês. Ao longo do rio, a caravana Donner encontrou nativos da tribo Paiute, que se juntaram a eles por alguns dias, mas depois roubaram e atiraram no gado e nos cavalos. As provações que a caravana havia enfrentado até então fez com que o grupo se mostrasse cada vez mais polarizado e dividido em grupos menores, cada um cuidando apenas de si, dos seus, e suspeitando e desconfiando dos demais. O grupo chegou a perder quase 100 cabeças de gado e as provisões estavam próximas do fim. No entanto, um tempo depois, um dos membros que havia partido 1 mês antes para buscar ajuda na Califórnia reencontrou a caravana. Ele estava trazendo mulas, comida e 2 nativos da tribo Miwok, chamados Luiz e Salvador. A caravana Donner começou a acreditar que o pior já havia ficado para trás, afinal eles já haviam passado por mais perrengue do que qualquer um antes deles. À perspectiva de encarar montanhas piores do que a Cordilheira Wasatch, o grupo teve que decidir se descansava os animais ou se continuava a qualquer custo. Eles resolveram seguir em frente. Era 20 de outubro e eles achavam que não nevaria no passo antes de meados de novembro, mas é claro que não foi o que aconteceu, o pior ainda estava por vir. No início de novembro, os migrantes atingiram a Serra Nevada, mas ficaram aprisionados por uma nevasca precoce próximo ao Lago Donner, na época conhecido como Lago Truckee, na parte alta das montanhas. 60 pessoas então se ajeitaram para passar o inverno em cabanas improvisadas, feitas de tronco de pinheiro, chão de terra e telhado de lona ou pele de vaca, que vazava quando chovia.
Mais abaixo, na trilha, foram construídas tendas para abrigar mais 21 pessoas. Uma curiosidade, mais da metade da caravana Donner era formada por crianças e adolescentes. Das 81 pessoas acampadas no lago, 41 eram menores de 18 anos, sendo que 6 eram bebês. O restante eram 15 mulheres e 25 homens. Crianças também chegaram a formar a maioria dos eventuais sobreviventes desse acontecimento. Inclusive, uma delas, que na época tinha 1 ano de idade, chegou a viver até 1935. Começou a nevar novamente na noite de 4 de novembro, o início de uma tempestade que duraria 8 dias. O nível dos suprimentos já estava desesperadoramente baixo no momento em que eles montaram o acampamento, mas logo foi ficando muito pior. O lago ainda não havia sido congelado completamente, mas a caravana não sabia como pescar as trutas que tinham ali. O caçador mais experiente do grupo chegou a matar um urso, mas não teve mais sorte depois desse momento. Algumas famílias chegaram a perder quase tudo. Até que em 16 de novembro, mais de um mês após terem ficado presos na neve, 15 dos membros mais fortes da caravana Donner conseguiram sair das montanhas e buscar ajuda. Após caminharem por vários dias no cenário congelado, eles ficaram à beira do colapso por conta de tantos dias sem comer. Então um deles propôs que alguém morresse para alimentar os demais. Alguns sugeriram um duelo entre 2 homens, já outros sugeriram tirarem na sorte para escolher um integrante a se sacrificar. Porém, alguns membros não demoraram a morrer de causas naturais, o que levou a alguns dos sobreviventes a assarem e consumirem seus restos mortais. Outros se recusaram a comer, como os nativos americanos Luiz e Salvador. Eles retiravam os músculos e os órgãos dos corpos e secavam essas partes para conservá-las nos dias seguintes, sempre tomando cuidado para que ninguém comesse os próprios parentes. Quando Luiz e Salvador perceberam que o grupo começava a discutir se deveriam matá-los para comê-los também, eles deixaram o grupo bem discretamente. Mais mortes naturais ocorreram e os corpos continuaram servindo para alimentar os restantes. Após mais alguns dias, 25 desde que eles saíram do acampamento, o grupo reencontrou Luiz e Salvador, que não comiam há 9 dias e estavam à beira da morte. Um dos homens então atirou na dupla, crendo que a carne deles seria a última esperança do grupo de não morrer de fome. Foi a única vez no inverno todo em que pessoas foram assassinadas para serem usadas de alimento. Fora isso, somente as que morriam de causas naturais eram canibalizadas. Em 12 de janeiro de 1847, o grupo chegou a um acampamento Miwok com uma aparência tão acabada que, de início, os habitantes fugiram de susto. Ao retornarem, os Miwoks ofereceram comida e, após poucos dias, um dos migrantes partiu com um nativo até um rancho na Califórnia. Um grupo de resgate montado às pressas encontrou os outros 6 sobreviventes em 17 de janeiro. A ingestão de carne humana havia fornecido a energia necessária e, após um mês andando, 33 dias para ser mais específica, esses 7 dos 15 originais que saíram do acampamento ajudaram a formar esforços de resgate. Historiadores passaram a se referir a esse momento como a Esperança Forlorn. A equipe de resgate tentou então chegar aos migrantes, mas o primeiro grupo chegou apenas em meados de fevereiro de 1847, 4 meses após as primeiras carroças terem sido detidas pelo mau tempo. Isso ocorreu porque a maior parte da força militar da Califórnia estava engajada na Guerra Mexicano-Americana e, com ela, a grande maioria dos homens capazes. Nem todos os migrantes recorreram ao canibalismo. Conforme os suprimentos iam diminuindo, os membros acampados no lago recorreram a assassinar os cavalos, cozinhar seus cachorros, roer ossos que sobravam e também ferver as peles de vaca que eles utilizavam como telhado. Várias pessoas morreram de desnutrição, mas o resto conseguiu sobreviver à base de couro de animais fervido e cascas de árvore, até que o resgate chegasse em fevereiro e março de 1847. Nem todos os colonos foram fortes o suficiente para escapar, e os que foram deixados para trás foram forçados a canibalizar os cadáveres de seus companheiros enquanto aguardavam ajuda. No geral, aproximadamente metade dos sobreviventes da caravana Donner ingeriu carne humana.
A taxa de imigração para o oeste caiu nos anos seguintes, mas isso é mais provável de ter acontecido por conta dos temores causados pela guerra que ainda ocorria do que pela tragédia da caravana Donner. Lansford Hastings, que havia indicado o atalho, chegou a receber ameaças de morte. Apenas 3 mulas chegaram ao final da viagem, de resto, todos os animais pereceram. Das 81 pessoas que chegaram à Serra Nevada, apenas 45 sobreviveram. Apenas as famílias Reed e Breen chegaram intactas, sem perder membro algum. Os historiadores têm descrito esse evento como sendo uma das maiores tragédias na história da Califórnia e em todo o registro de imigração para o oeste dos Estados Unidos. E agora eu deixo uma indicação de filme para vocês. Ele se chama Donner Pass, de 2011, e é um filme de terror de um grupo de amigos que vai passar um tempo numa cabana nas montanhas, e eu só posso dizer que tem muito a ver com essa história que eu acabei de contar para vocês. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu particularmente acho esse caso muito interessante e intrigante. Eu já conhecia, mas na verdade quem sugeriu o tema aqui para o canal foi o nosso inscrito Cláudio Henrique. Muito obrigada pela sua sugestão, nós demoramos um pouco, mas finalmente trouxemos aqui. Então, se vocês curtiram, deixem seu like aqui embaixo, não deixem de se inscrever também para ficarem sabendo de mais histórias desse tipo, porque o nosso canal é recheado disso, histórias sobrenaturais, casos sem solução, filmes de terror. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve, compartilha com um amigo que curte também. E ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar. E não esqueça de comentar também, deixa aí seu comentário dizendo o que você achou. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo.